a segurança internacional for crescente, e se o Brasil, não sei o quê, e claro, como é que vocês vão adaptar-se e reagir? E, portanto, se tem uma estratégia, como vejamos o caso da Faculdade de Direito, que é uma marca internacional muito forte no Brasil, e que, portanto, pode dizer assim, bem, nós conseguimos 30% brasileiros, não é? E, portanto, o que a análise dos cenários nos ajuda é dizer assim, atenção, porque vocês têm que ter o plano A, o plano B e o plano C, porque pode acontecer isto, claro que nós não prevemos todas as configurações, mas pelo menos prevemos, trabalhamos naquelas que as pessoas que eu acho que têm mais conhecimento neste momento podem ajudar a considerar como fundamentais. E, portanto, a ideia é dizer assim, atenção, porque vocês têm que ter um plano B e um plano C. Porque se o Brasil, por exemplo, impede a saída de brasileiros, vamos imaginar, enfim, não é? Como é que acontece? O que é que vocês fazem? Portanto, a análise de cenários não é para fixar objetivos, e por isso é que eu estava a dizer, não é uma ideia de se o PIB do Brasil desce não sei quantos %, qual é o impacto em cada dupla. Não é isso, é para nos permitir ver que há variáveis críticas que nós temos que acompanhar e que as faculdades, naturalmente, e a reitoria, têm que ter ações adequadas e preparadas para o caso das coisas começarem a deslizar de um modo ou de outro. Portanto, não vai haver objetivos para cada uma destas coisas. Tem que haver planos. Não é? Muito obrigado. Eu gostava só de destacar um dos aspectos muito interessantes, muito importantes acerca desta questão dos cenários. Estas metodologias de construção de cenários são metodologias muito trabalhosas e, portanto, os resultados que depois, quando o trabalho está concluído, eu já participei em alguns, são trabalhos morosos que exigem inputs de muitas pessoas, participação de agentes externos também com qualidade, em diversidade e em qualidade. Alguns demoram, eu tenho um rol de cenários nos meus ficheiros, bem, uns 30 que foram trabalhados em termos mundiais, diversos casos. Alguns demoram 2 anos a desenvolver, quer dizer, é um exercício que demora 2 anos, desde o início até ao fim, até se identificarem os cenários. E destaco, do ponto de vista metodológico, permita-me só esta observação, com muito interesse a abordagem que a Universidade de Coimbra seguiu, porque identificou aquilo que disse que eram forças de mudança, 16 forças de mudança. Essas forças de mudança, até na própria... eu estou-me a cingir àquilo que vi, não é? Vão muito ao encontro daquilo que são os strategic issues, as questões estratégicas nas organizações não empresariais. E depois são essas mesmas forças de mudança, aqueles 16 campos que ali encontramos, que são, digamos, o viveiro onde se vão detectar e cruzar contradições. E, portanto, esta aproximação, do ponto de vista metodológico, parece muito interessante e gostava de destacar isso. Queria só fazer uma pergunta também à professora Alícia. Duas coisas em particular que penso que nos terão tocado a todos. Em primeiro lugar, o que a professora Alícia destacou, que é essa necessidade de se envolver todos, se envolver toda a comunidade, se envolver todos os grupos de interesses, para que o exercício da gestão estratégica e do planeamento e do plano estratégico seja bem conseguido. E aqui só 2 notas. A primeira foi quando disse algo que é porventura particular, é que as competências e o envolvimento das pessoas na fase do desenho não é o mesmo e não são as mesmas pessoas na fase da implementação e na fase da avaliação. Isto, de alguma maneira, é uma particularidade pelo facto de estarmos num meio universitário, porque no meio empresarial é diferente. No meio empresarial, pelo contrário. O apelo que se faz é para que todos, no fundo, se pudéssemos dizer assim, que todos sejam estrategas, pelo menos todos aqueles que estão em diferentes níveis de decisão, para construir a estratégia, para serem eles mesmos também a implementá-la e para serem os próprios a avaliá-la e fornecerem informação para que o processo corra de forma contínua. Quero só destacar esta particularidade e essa diferença que há do ponto de vista do processo de gestão estratégica.
E uma outra, que essa sim é uma questão, como é que conseguem o envolvimento que reputou de importante, e é da comunidade estudantil designadamente, e da comunidade em geral, nesse trabalho permanente, porque disse-o mais de uma vez que a Universidade os convoca permanentemente, não os deixa descansados, não é? Como é que vocês fazem para não os deixarem descansados? Nosotros nunca dejamos descansar a los estudiantes, nunca, nunca. A lo mejor es el carácter español, puede ser, pero nuestros estudiantes son muy participativos. Lo que ocurre es que hemos intentado siempre crear lo que antes comenté de fidelidad y de confianza, un sentimiento de confianza con los estudiantes. Si participan en el plano estratégico, quiere decir que vamos a tener que tener en cuenta sus acciones, sus propuestas y sus ideas desde el inicio. Y si ellos ven que una buena parte de esas propuestas están integradas en el plan y que no los llamamos solo para la fase de diseño, que lo que normalmente ocurre es que a la comunidad educativa se la convoca solo en una fase, que es la inicial, cuando se hace el análisis estratégico, solo en esa fase, y después no se la vuelve a convocar nunca más. Nosotros intentamos desde el principio que estén implicados y que tengan un rol específico en comunicación, en seguimiento, en monitorización y en evaluación. A veces tenemos un grupo de estudiantes que cada uno de ellos tiene un rol diferente. Identificamos cuál es el que realmente comunica bien el plano estratégico, cuál es el que realmente hace el seguimiento, 2 o 3 que pueden hacer seguimiento. Nosotros hace 30 años tuvimos un eixo estratégico que se llamaba Estudiantes y que lo lideraban los estudiantes, con profesores, funcionarios y stakeholders, pero lo lideraban los estudiantes. En algunas instituciones de ensino superior eso es imposible. Nunca le darías un eixo estratégico a un estudiante. Entonces es intentar confiar en ellos y generar que esa confianza luego sirva para una gestión más eficaz y que ellos se sientan también parte de la gestión, no parte del objetivo de la gestión, que es formar al estudiante, sino parte de la gestión. Pero no todos sirven. Repito que el proceso de selección es fundamental. También para los escenarios, cuando se definen escenarios, en el caso de Margarida Mano de incerteza, pero si no, cuando se trabajan escenarios posibles en un análisis Pestelli, pasa lo mismo. Tienes que seleccionar muy bien a las personas que van a participar. Muy bien, porque si no, no tendrás ideas adecuadas. Tendrás ideas, pero no adequadas. Muito obrigado. Mais alguma questão? Uma última questão, se alguém no público quiser. Faz favor. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo pouco que consegui ouvir, que já cheguei um bocadinho tarde, mas, no entanto, em relação à temática, é uma temática muito importante para o espaço do ensino superior. E abordando um bocadinho uma última questão que foi feita aqui em relação à internacionalização, minha pergunta é genérica, tanto para as duas oradoras, e seria neste sentido. Tendo em conta a implementação deste Estatuto do Aluno Internacional e em que supostamente há uma procura por um reforço financeiro no âmbito das instituições de ensino superior em Portugal, se isso poderá ou não adulterar certas estratégias ou certos cenários que são construídos no sentido de termos X, uma meta de alunos estrangeiros, em que, por exemplo, falando nos brasileiros, não é? Em que, conhecendo algumas das pessoas que aqui estão presentes, certamente o sistema de ensino superior brasileiro, em que são mais de 300 universidades e em que há universidades com mais de 100 mil alunos, como é que nós conseguimos garantir a manutenção de qualidade e a não exigência e a obrigatoriedade de ter planos alternativos para conseguir condicionar certos alunos que possam não ter o perfil académico que nós entendemos como aquele que estamos habituados a lidar? Como é que nós conseguimos gerir isso, tendo em conta um plano estratégico que se faz para uma universidade? E já agora, qual é que é o papel do Conselho Geral ou dos Conselhos que gerem a estratégia do âmbito das instituições de ensino superior para poder adaptar-se a este novo contexto?
Eu acho que isto é muita pergunta, mas vou tentar ser sucinta. O Brasil, vamos lá ver, o Brasil tem 9 milhões de estudantes que fazem o vestibular e passam. A capacidade do ensino superior público, que é o bom, tirando duas ou três universidades, é de 800 mil. Vamos pôr 1 milhão. Portanto, tem 8 milhões de brasileiros que passam o vestibular e que vão para fora ou não vão estudar. Portanto, nós não estamos... Por outro lado, deixem-me dizer uma coisa. Na Universidade de Coimbra, e penso todas as universidades, mesmo no sistema está feito, são candidaturas online, mas eles são seriados por notas. Não é? Portanto, nós temos os melhores alunos que concorrem, etc. Agora, portanto, isto para dizer que a qualidade é uma questão que nós é que podemos, do ponto de vista da qualidade do input, podemos seriar. Nos brasileiros é fácil, não é fácil em todos os estudantes internacionais, nos chineses também é fácil, porque tem um sistema regulado e que nós podemos fazer a grelha, noutros não é fácil, porque não existem, mas aí estão os exames de acesso. Mas isso é uma questão diferente, e porque eu não, enfim, provavelmente seria a questão, deixem-me só dizer, mesmo dentro desse milhão, nós fizemos estudos, e aliás disponibilizamos esses estudos, é mais barato para um estudante de muitos estados brasileiros vir para Portugal e para Coimbra, claro, do que ir para São Paulo ou para o Rio. Só tem as viagens, ok, mas está na Europa. Pronto. Portanto, esta é uma questão, e nós de facto temos tido excelentes alunos a concorrer, mas essa é uma questão, mas eu penso que essa é a questão. A outra questão que me parece mais importante é as estudantes internacionais, é uma das componentes, mas nós só temos estudantes internacionais se o nosso ensino for de qualidade e se a nossa investigação for de qualidade, e portanto nós temos que assegurar em primeiro lugar que o ensino e que a investigação é de qualidade, como diz o reitor João Gabriel, que eu gosto de ver, nós somos, ensino superior, um setor exportador. E exportamos porque temos qualidade, porque senão não exportávamos. Agora, o plano, eu acho que os planos têm que... Isto ajuda tudo, não é? Porque nos vai ajudar. Portanto, os planos não são documentos estáticos e fixos e são instrumentos que nos ajudam, primeiro, hoje, a refletir para daqui a 4 anos. Depois, a ir acompanhando o que vai acontecendo. E o Conselho Geral está profundamente envolvido. Não só esteve na elaboração de tudo isto, como de 6 em 6 meses vai ao Conselho Geral e o Conselho Geral diz, altera, no fundo é o Conselho Geral que aprova o plano. Enfim, mas isto só tentando ser muito... Bueno, simplemente el caso español tuvo que planificar la incerteza del descenso de estudiantes latinoamericanos hace 5 años. Nosotros tenemos América Latina, que ha sido nuestro gran negocio durante muchos años, y ahora resulta que no tenemos estudiantes latinoamericanos porque las universidades latinoamericanas son muy buenas, algunas mejores que las universidades españolas. Entonces, claro, eso evidentemente yo creo que el ejercicio que ha hecho la Universidad de Coimbra es absolutamente fundamental. Nosotros siempre lo habíamos llamado el análisis que hay alrededor del plano estratégico, el análisis del entorno, es decir, el DAFO, el PESTEL y los escenarios y los factores críticos. Pero hay tanta prisa, no sé si dice, necesitas tan poco tiempo para hacer un plano estratégico en una universidad, tan poco tiempo, que no dedicas tiempo a lo que comentaba el profesor, de realmente analizar cuáles son las fuerzas de cambio, cuáles son las posibles estrategias, cuáles son los posibles escenarios. Entonces, a las universidades españolas les ha pasado eso. La crisis, el descenso de los estudiantes latinoamericanos, y ahora tenemos una cuestión que resolver: ¿cómo enseñamos a los chinos? Porque hemos firmado muchísimos convenios con muchísimos chinos, universidades de China, pero en España no se habla inglés. Entonces, bueno, el plano estratégico, como dice profesora Margarida Mano, es un documento vivo, vive todos los días, nos tiene que acompañar. Por eso tiene que ser lo suficientemente simple, transportable. Si hace falta haremos una app, ¿no? Una application, no sé, pero tiene que ser muy, muy simple y muy claro, muy claro. Y tenerlo presente todos los días, evaluarlo cada 6 meses, invitar a todas las personas implicadas y no implicadas
y actualizarlo. Es el factor de éxito de un plan. Muito obrigado. Damos então por concluído, com as nossas desculpas pelo atraso sobre o horário, mas penso que a qualidade das nossas convidadas justificou plenamente. Obrigado pela vossa atenção. Igualmente também. Consigo também. É verdade. Mas não, exatamente. É evidente, é isso mesmo. Nós vamos trabalhar, não pode criar.
Desviamos a garrafinha. Ops. Exato, é só isso. Em princípio está tudo bem. Sim, do portão que diz galão. Não tem entrada? Compatível, não é? Se não for. E depois tem também outra vertente. Tem assim, não está? Isto porque eu acho que é primeiro. Aqui não está porque já desligou-se. Deixa eu ver aqui. Aliás, se não dá. Depois há outra coisa. Não dá. Mas aqui já apareceu. Aqui já apareceu. Está ligado? Não está ligado? Está ali. E depois tem. Não apareceu outra vez? Eu não tenho uma forma de apresentação. Não, está aqui, não. É isso. É isso. Assim é assim? Se não for. Ok. Pronto. É isso, não é? Abra a sua apresentação já agora só para você. Ok. Também tem É um isto? bocado ao subindo. Eu depois a seguir é o segundo. Sou o segundo, exato. Que eles chamam, que é o almoço de escola. Tem vários menus, menu 3,5 e depois tem os pratos do dia, assim, sim, ao lado do mercado, cá fora, tem assim uma coisinha pequenina, tem um esplanado e tem lá um espaço também mercado. Também só queria ser calmas. Tá bom. Sim, sim, sim. Eu acho que sim, que tem para e a grande tem lá. Tem a parte e tem a parte de trás também. É maior. É maior e é mais fechado. Acho que sim.
Nós tínhamos aqui uns espaços do género. Como se faz? Já fizemos aqui. Só como era para ia haver projeção. Depois deixar as pessoas já impostas. Foi nós tínhamos essa vertente. De cá deu o da brincadeira. E nós chegamos. Eu fui chamar os meus colegas Ora, então vamos chamando os colegas que estão lá fora para a nossa sessão de trabalho. E enquanto aguardamos, posso-vos dar algumas informações sobre o almoço, que é livre. Segundo aqui os colegas do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, o ideal será ficar aqui pela zona, porque até porque temos pouco tempo, e temos aqui mesmo em frente ao Instituto uma pastelaria, café, restaurante com mini pratos chamado O Galão, que tem mini pratos a preço acessível, aí o serviço é rápido. Eventualmente, se quiserem passear um bocadinho mais, que não vão ter tempo, podem ir ao LX Factory, que fica aqui atrás, e que tem, e que tem uma maior oferta de tipo de comida. Só que vão demorar mais tempo. Não é muito mais. Pronto, então é a mesma coisa. Pode ser um bocado mais caro. Aqui assim à espera. Pedia-vos para apressarem o ritmo, porque senão já estamos tão atrasados e depois perdemos na discussão. Vá lá. Ora, então, muito bem-vindos a este segundo painel. Acho que todos concordamos que o primeiro painel foi um sucesso e aprendemos todos imenso com a discussão e levamos todos para casa boas ideias resultantes do que ouvimos no primeiro painel. O segundo painel vamos dar continuidade a esta nossa tradição e, portanto, vamos discutir sobre rankings, bases de dados e indicadores, contando com a moderação da professora Teresa Patrício, professora do Departamento de Ciências Políticas, Ciência Política e Políticas Públicas no ISCTE, e com a participação do professor Ricardo Pescaia, investigador do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, e José Alberto Rafael, vice-reitor da Universidade de Aveiro. Muito obrigada a todos por terem aceito este convite em nome do GT2 e vamos trabalhar. Até já. Muito bom dia e bem-vindos a este segundo painel da manhã, que tem como... Gostava de dar as boas-vindas aos dois oradores da sessão deste painel e a toda a gente que está aqui presente. A sessão desta manhã tem como título Rankings, Bases de Dados e Indicadores. Temas que têm vindo a ganhar cada vez mais uma importância fundamental na comunicação, na gestão e na organização do ensino superior. Trata-se essencialmente de um instrumento ou de instrumentos quantitativos e instrumentos quantitativos que ajudam, de alguma maneira, a racionalizar
os processos de avaliação no ensino superior. E há uma complexificação desses mesmos instrumentos, quer cada vez rankings internacionais, rankings regionais, rankings nacionais, rankings disciplinares, formas de indicadores de desempenho, indicadores de avaliação de revistas científicas, fatores de impacto. Cada vez mais isto está-se a complexificar e a assumir uma importância fundamental na organização e gestão e conhecimento do ensino superior. Eu gostava só de deixar 3 notas que eu penso que pode ajudar a suscitar o debate e a discussão. A primeira tem a ver com a importância do detalhe metodológico nas formas de avaliação, portanto, nestes instrumentos. Como diziam os americanos, the devil is in the details, quer dizer, vamos ver os detalhes específicos, como é que a metodologia é feita. A segunda tem a ver com a importância destes indicadores e destas metodologias quantitativas face a metodologias qualitativas. A importância do peer review, ou da avaliação pelos pares, onde é que ela se compatibiliza com estes indicadores e com estes rankings. Portanto, a importância da avaliação dos pares. E o terceiro tem a ver com aquilo que já foi referido esta manhã, no painel da manhã, que tem a ver com a aceitação da comunidade científica, que me parece essencial. À medida que estes indicadores e estas metodologias quantitativas ganham peso e importância, como serão eles aceitos pela comunidade científica? Qual é o papel da academia nesta avaliação, nestes indicadores, nestes rankings, etc. Portanto, com isto, eu penso que cabe-me a mim gerir o tempo da melhor maneira possível. Já começamos com um atraso significativo, portanto, vou pedir a todos alguma contenção, se possível. Gostava de como vamos seguir a ordem do programa, começando com o Dr. Ricardo Pescaia, que é investigador do CIPES, é doutorado em Economia pela Universidade do Porto e que tem desenvolvido muitos trabalhos em estudos de economia urbana e regional e também na organização industrial, e ultimamente tem trabalhado bastante, tanto quanto sei, nas questões da economia da educação e da economia do ensino superior. Eu passava-lhe já a palavra e depois faço a apresentação seguinte. Obrigado. 15 minutos, se possível, 15, 20 minutos. Agora tenho aqui algumas apresentações. Bom dia. Eu não sei se soube muito bem, se não se ouvir pedia que me dissessem imediatamente, okay? Porque isto com o microfone eu não sei muito bem como é que é a gestão do espaço em relação ao microfone e do meu próprio volume. Relativamente ao que tínhamos previsto na apresentação, tínhamos, eu e os meus colegas do projeto, que depois vou passar a apresentar, há uma pequena alteração, portanto não vamos falar puramente de indicadores de ensino superior que medem o desempenho portanto, para as instituições politécnicas. Vamos falar do framework que nós construímos para ajudar na avaliação do desempenho da investigação destas instituições de ensino superior. E depois tem aqui entre parênteses, porque também propomos que este framework sirva também para as universidades e não apenas para os politécnicos. Portanto, penso que é tudo sobre as mudanças que trouxemos. Portanto, a grande motivação para o nosso trabalho, portanto, temos um sistema de ensino superior binário, partido em universitário e politécnico, e que ambos têm uma base legal diferente. Portanto, o universitário tem uma base legal para fazer investigação básica / fundamental, e os politécnicos têm uma base legal para fazer investigação aplicada, e assim sendo, a nossa grande questão é como é que os indicadores que atualmente existem, será que estão adequados para medir tanto o lado da investigação básica / fundamental como o lado da investigação aplicada. Portanto, esta é a nossa principal motivação do trabalho. Eu aqui já estou a tentar ser um bocado rápido, dado o pouco tempo que temos. Portanto, o nosso objetivo, e vai de encontro
em muito, portanto, acho que a alteração que nós fizemos vai de encontro ao público-alvo aqui do GT2, portanto, com esta preocupação na qualidade. O nosso objetivo, vamos propor este framework, esta base teórica de avaliação do desempenho de investigação, que ajuda a liderança das instituições de ensino superior politécnicos a desenhar melhor a sua estratégia e a gerir a sua estratégia de investigação. E com base no framework que vamos sugerir, para cada uma das dimensões para o framework que eu vou já apresentar, teremos um conjunto de indicadores que poderão ser utilizados para medir como é que cada dimensão está a ser atingida por parte de cada instituição de ensino superior politécnico. Portanto, o desempenho, isto para vocês sabem isto melhor do que eu, portanto, o desempenho é uma problemática bastante atual. E temos aqui alguns dos motivos que terão levado a que o desempenho seja uma problemática bastante atual e que seja cada vez mais atual e presente nas nossas vidas, no meu caso como docente, no vosso caso como gestores de qualidade, e docente também, suponho. Portanto, há um aumento das preocupações formais ao nível da qualidade e desempenho no ensino superior, e o painel anterior provou isto de forma bastante, portanto, provou isto de forma excelente. Há pressões também ao nível financeiro, que empurram as instituições de ensino superior a aproveitar melhor cada euro que têm, cada euro que é dado do erário público, ou cada euro que é dado pelos alunos para a instituição. Portanto, há pressões neste sentido que fazem com que puxam as instituições a serem cada vez mais eficientes e eficazes com cada um dos seus euros. Ao nível europeu esta tendência também se verifica, e, portanto, eu participei no projeto Define, na organização do projeto Define, que é um projeto da European University Association. Concluímos que 17 dos 21 países que pertenciam portanto, ao projeto, que participaram no projeto, tinham indicadores e modelos de financiamento baseados no desempenho das instituições. Portanto, isto é um tópico cada vez mais atual e presente em muitos dos países europeus. E por isso há uma incorporação de indicadores de desempenho nos processos de gestão e que ajudam na tomada de decisão das instituições de ensino superior. Isto não só para o Politécnico, mas para o sistema em geral. No caso português, portanto, há também uma tendência crescente para, eu não quero usar a palavra angariação, portanto não me está a vir o adjetivo, angariação de bases de dados, né? Portanto temos cada vez mais um conjunto maior de bases de dados, por motivos internos e por motivos externos. Portanto, por motivos externos, as avaliações feitas pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior obrigam as instituições de ensino superior a recolher dados, a facultá-los à agência. A própria FCT, quando faz a avaliação dos centros de investigação, pede também dados aos próprios centros de investigação. Portanto, pouco a pouco vamos tendo bases de dados consistentes sobre estes indicadores que são desenvolvidos no nosso país. Portanto, este como primeiro exemplo de agora há bases de dados sobre o tópico. E houve também uma tentativa de introdução de financiamento, portanto eu não era desse tempo, mas em 2006 tentou-se introduzir uma fórmula de financiamento que foi abandonada pouco tempo depois e voltou-se ao modelo antigo de negociação negociação direta entre os governos e as instituições de ensino superior. Portanto, temos aqui alguns exemplos da gestão de desempenho que existe ao nível macro no sistema de ensino superior português. Portanto, no caso da investigação, as avaliações ao nível institucional para as instituições de ensino superior têm sido feitas mais ao nível do ensino, porque a investigação está mais separada nos centros de investigação e esses são coordenados pela FCT e têm alguma independência em relação à gestão das instituições de ensino superior. Portanto, tipicamente a investigação é avaliada através de centros de investigação e as universidades politécnicas costumam estar fora destes processos, pelo menos estão nestes processos de forma indireta. O que é objeto de avaliação são os centros de investigação. No entanto, e este projeto, portanto, vem exatamente de uma call da FCT que apareceu, talvez tenha sido em outubro do ano passado, que tinha como objetivo, portanto, angariar grupos de trabalho que propusessem indicadores de desempenho para avaliar a investigação aplicada, com vista a uma melhor avaliação das instituições de ensino superior politécnicas. Portanto, nós respondemos a esta call e esta primeira apresentação é a primeira fase do projeto, o trabalho que resultou da primeira fase do projeto na resposta a esta call da FCT. Portanto, esta call também prova que agora há um interesse maior das forças políticas em medir o desempenho das instituições de ensino superior e, neste caso, uma preocupação específica nas instituições de ensino superior politécnicas.
Portanto, a nossa questão... Desculpa. As nossas questões são, então, quão diferentes são as atividades de investigação dos politécnicos e das universidades? E, em segundo lugar, será que devemos, então, como a COL nos pedia, procurar indicadores de desempenho para a investigação aplicada? Será que conseguimos distinguir investigação básica de investigação aplicada? Será que devemos olhar para o sistema de ensino superior como um todo? Okay? Portanto, são as questões que nós colocamos. Sobre os sistemas binários já falamos um bocado da ideia principal. Os sistemas binários são presentes em muitos países, neste caso do projeto Ether, que era um projeto onde eu também trabalhei e me baseei para recolher esta informação. Portanto, 19 dos 30 países presentes no projeto Ether, que são países europeus, todos os países presentes, 19 têm um sistema binário. Portanto, os sistemas binários são comuns na Europa e tipicamente estes têm esta separação legal que nós também temos. O universitário estará mais ligado à investigação básica e investigação fundamental e terá um nível mais, portanto, um scope, não é? uma missão mais internacional / nacional, enquanto os politécnicos terão uma base de investigação aplicada, uma base de colaboração muito próxima com as instituições que estão no meio e, por isso, um foco mais regional. E nós podemos reconhecer esse problema talvez em Portugal com alguma facilidade, a costela académica dos politécnicos e a costela vocacional das universidades existe e, portanto, há muitas vezes é difícil distinguir, portanto, às vezes, do comportamento das instituições, se elas são universitárias ou são politécnicas, porque os universitários fazem também alguma investigação aplicada, fazem também algum ensino em áreas típicas que seriam áreas aplicadas, e o Politécnico tenta também, ao nível de investigação, aproximar-se das universidades, tenta também ter um papel nacional, para além do seu papel já importante e mencionado regional, e portanto há uma fusão. Esta é uma linha turva entre o que é universitário e entre o que é politécnico, e acho que também podemos reconhecer isso no caso português, também se verifica ao nível europeu. Portanto, o nosso primeiro ponto de partida foi, se a COL nos pedia para avaliarmos a investigação aplicada, será que faz sentido distinguir entre investigação básica / fundamental e investigação aplicada? Portanto, o nosso primeiro ponto foi enunciar que esta separação é de facto problemática. É difícil classificar os contributos científicos de forma consensual se estes são aplicados, se estes são fundamentais, e isto varia muito com a área em que estamos a tratar. Portanto, se estivermos a falar das engenharias da saúde, é muito complicado. Imagina nas engenharias como é difícil perceber se o trabalho é de facto fundamental, se é trabalho aplicado. Portanto, para além disso, as funções das instituições de ensino superior não são agora apenas ensino e investigação, há também uma perspectiva de maior ligação ao meio envolvente. Portanto, a estas instituições pede-se agora um papel empreendedor e pede-se às instituições que sejam também atores fundamentais na criação de empresas, na colaboração com outras empresas existentes. Portanto, há agora uma componente de terceira missão que foge um bocado a esta ideia de que antes havia apenas ensino e investigação. Agora às universidades e aos politécnicos pede-se outro papel na economia. Com isto tudo, a distinção antiga legal que se tinha feito entre investigação básica e investigação aplicada pode-se ter perdido, e nós tivemos alguma dificuldade em identificar indicadores apenas para a medição de investigação aplicada. Então, vamos olhar para este método de outra perspectiva. E é isso, o nosso framework vai sugerir uma outra perspectiva. Portanto, nesta primeira fase do projeto, o que fizemos foi uma revisão de literatura sobre, portanto, metodologias de investigação e como classificar a investigação, nomeadamente investigação aplicada. Criamos também e recolhemos um conjunto de indicadores, não só baseados em trabalhos já existentes da agência, dos rankings do UMAP, o Multirank, mas também adaptamos alguns destes indicadores à nossa realidade, criamos outros, ok? Portanto, aparecemos com um conjunto de indicadores, ok? Uma proposta de indicadores, e separamos então a investigação em 4 dimensões de análise, ok? Que vai ser a base do nosso framework e que refletem os diferentes tipos de investigação que podem ser praticados nas instituições de ensino superior, politécnico e não só, ok? E depois os indicadores que criamos, atribuímos-los a cada uma das dimensões que criamos, okay? De forma a termos um framework que permita medir exatamente a investigação em cada um dos 4 pontos. Só para confirmar que o microfone e eu estamos a dar-nos bem, certo? Ok, pronto, ótimo. Portanto,
tudo o que nós fizemos nesta fase do projeto procuramos validar junto dos representantes das instituições de ensino superior politécnico e também do CSISP, okay? Portanto, entrevistamos estas pessoas. Fizemos também um focus group na altura na ESTEGA, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, onde tiveram 17 representantes de 15 instituições de ensino superior politécnicas e onde tentamos validar, no fundo, o nosso framework, os nossos indicadores e a nossa ideia de que investigação básica / aplicada seria uma divisão difícil de se fazer. Portanto, o que temos a seguir é a nossa análise de conteúdo sobre estas entrevistas, sobre este focus group. Eu vou tentar ser muito rápido, mas basicamente recolhemos algumas das frases mais importantes que permitem validar as nossas hipóteses. Claro que é uma análise de conteúdo exploratória, muito mais pode ser feito com estes inquéritos e com os focus groups que fizemos em Águeda. Portanto, é tudo, basicamente é uma questão de tempo. Nós já vamos avançar para outra fase do projeto. Se calhar não analisamos tudo da forma que queríamos analisar, mas são estes os resultados que temos. Portanto, perguntamos então a estes, portanto, de acordo com o guião da entrevista e de acordo com o guião dos focus group, perguntamos sobre a divisão entre investigação básica e aplicada, sobre a importância da gestão do desempenho ao nível institucional e ao nível do sistema, sobre as nossas dimensões, e pedimos ao framework que criamos, pedimos aos representantes para o validar ou para dizer a sua opinião sobre o framework que criamos e para dizerem algo também sobre os indicadores de desempenho que nós criamos para cada dimensão. Portanto, basicamente as citações que eu vou apresentar estão codificadas, claro, para preservar o anonimato das pessoas que tivemos o prazer de ter connosco nestas entrevistas e nestes focus groups. Portanto, identificamos alguns pontos que, em primeiro lugar, que é difícil a separação rígida entre investigação básica e aplicada, porque os entrevistados afirmaram que ambos, do seu conhecimento, pelo menos do ponto de vista politécnico, que ambos os tipos de instituições praticavam ambos os tipos de investigação. E, portanto, que esta separação não era muito fácil de se fazer. Eu, se calhar, não sei se, dado o tempo que temos, vale a pena ler estas citações, mas talvez seja mais fácil pedir-vos que leiam enquanto eu estou a falar convosco. Mas, basicamente, nós concluímos que, de certa forma, os dois tipos de investigação coexistem nas instituições de ensino superior politécnicas. Portanto, as instituições de ensino superior politécnicas, se calhar devia dizer a IESP daqui para a frente, as IESPs têm ambos os tipos de investigação. Portanto, para elas, ser-lhes medido que tipo de investigação aplicada é que fazem, estaria a deixar de fora uma parte de investigação que fazem. Okay? Portanto, se calhar do ponto de vista da Call da FCT não seria justo avaliar apenas as instituições de ensino superior politécnico, as IESPs, pela sua investigação aplicada. Portanto, foi a primeira grande conclusão que tiramos e temos algumas citações que corroboram esta. Portanto, estas citações nós não selecionamos aquelas que eram favoráveis e deixamos de fora as desfavoráveis. Portanto, nós elencamos, como é óbvio, as opiniões consensuais. Portanto, concluímos também que a avaliação de desempenho era importante. Basicamente, porque não tivemos estes indicadores quantitativos que estávamos a falar, que a doutora Teresa falou há bocado. Portanto, se não tivermos esta análise quantitativa, podemos cair no perigo do palpite, da análise apressada. Okay? Portanto, os indicadores ao nível quantitativo dão-nos outro grau de análise e provavelmente adicionam rigor à nossa medição da avaliação de desempenho. Mas todos identificaram, e é por isso que estamos aqui sentados muito provavelmente, que a avaliação de desempenho era difícil. A avaliação de desempenho ao nível quantitativo é muito difícil. Okay? Portanto, muitas vezes, portanto, a última citação, eu gosto particularmente da citação. Instituições recolheram indicadores de desempenho, recolheram alguns dados quantitativos, mas depois não sabiam o que fazer com eles, porque os indicadores não mediam de forma precisa, não mediam de forma rigorosa algum tipo de investigação, pelo menos não mediam de forma justa. Okay? E este é o framework a que nós chegamos e que nós convidamos as instituições de ensino superior, portanto, os seus representantes, a dizer se concordavam ou não concordavam. Portanto, em vez da investigação básica versus aplicada que nós tínhamos, nós construímos uma matriz de que resultam 4 dimensões, proveniente de 2 eixos. Okay? Num eixo está a ligação ao meio, portanto, há atividades de investigação que estão menos conectadas no meio, estão mais presas ao nível de instituição de ensino superior, e há outras atividades que estão mais relacionadas com o meio. Okay? Portanto, separamos dessa forma, criamos um dos eixos. O outro eixo tinha a ver com a comercialização ou empreendedorismo da atividade de investigação. Portanto, há atividades de investigação que tipicamente não têm um carácter comercial, okay? Não estão virados para o lucro, não estão virados para, portanto, basicamente para gerar receitas, okay? E outras que estarão.
Portanto, nós classificamos, dividimos destas 4 dimensões. Das 4 dimensões resultam que um eixo que não está ligado ao meio e que não está orientado para a comercialização e empreendedorismo é a investigação básica, fundamental, que nós conhecemos. Okay? Portanto, esta investigação é tipicamente feita nas universidades e terá que ser dado um salto para que esta passe portanto, que esta seja útil para as empresas envolventes, para que haja uma maior ligação ao meio. Esta produção científica, tecnológica e artística normalmente não a tem e também não está virada para o lucro, portanto, é a investigação que nós, se calhar, conhecemos como típica das universidades e também de alguns politécnicos. No outro lado dos eixos temos, portanto, um eixo mais orientado totalmente para a comercialização e para a ligação ao meio, que é a prestação de serviços e a consultoria. Portanto, este tipo de serviços tem como destino, tem como objetivo também dar algum lucro, dar alguma receita às instituições de ensino superior que o fazem, mas também tem uma grande envolvência com o meio. Okay? Há também algum tipo de atividades de transferência de conhecimento e ciência, que são tipicamente, portanto, a criação de patentes, spin-offs, startups, etc. Todo esse tipo de empresas possam ser criadas pelas universidades, que têm uma motivação de lucro, uma motivação de empreendedorismo, não é? Portanto, esta é exatamente a definição de empreendedorismo, mas se calhar não está tão ligada com o resto do meio, portanto, são instituições, são empresas que são criadas, funcionam para a universidade, mas que não estão tanto a favorecer o meio em que estão envolvidas, pelo menos de forma direta. E há a parte com a investigação e com a inovação, portanto, a investigação que é feita